é um questionamento de natureza ética pessoal. Mas aí uma coisa mais profunda para a gente poder falar. As questões envolvendo monitoramento remoto, wearables, alerta de primeiros socorros, informação em tempo real, quer dizer, tudo aquilo que a gente já está enxergando da internet das coisas, que já está acontecendo no mundo, é algo que pode acontecer nesse cenário digital no nosso país. E no Brasil, para a gente ter uma ideia, isso tem uma possibilidade de uma inserção de quase 2 orçamentos do Ministério da Saúde até 2025. O Ministério da Saúde tem um orçamento de 120, é mais do que isso, que em dólar, 125 bilhões de reais por ano, 200 bilhões de dólares, acho que são 6 ou 7 orçamentos da saúde em relação ao Ministério da Saúde. É bom te lembrar que, quando a gente fala sobre esses recursos, a gente está falando também de cadeia produtiva. Quer dizer, é bom lembrar que nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que são empregadas na área da saúde. A economia do país, na CIMI, ela retraiu, mas o setor da saúde ampliou. Todos eles caíram. Na saúde, nós fizemos nos últimos 3 anos a criação de 150 mil posições de trabalho. E a abordagem de natureza econômica, de inclusão que a saúde traz, é o que é importante, a gente deve considerar. Portanto, aí a gente tem uma possibilidade grande de poder trabalhar na questão da internet das coisas, questões que terão interferência direta na questão da qualidade de vida, na satisfação do paciente e na própria sustentabilidade financeira do sistema. Quer dizer, hoje nós temos uma limitação orçamentária, devemos saber que a limitação orçamentária, ela não é exclusiva do Brasil, ela é internacional, ela é universal, esse questionamento ele existe, e a gente sabe que grande parte disso é fruto do desperdício. Eu diria até que dos próprios gastos, cerca de 1/3 daquilo que a gente gasta é fruto de utilização imprópria, é redundância, é falha administrativa, eu não estou dizendo nem incentivo impróprio, Davi, que a gente sabe que existe, questões de judicialização, mas 1/3 daquilo que a gente gasta, possivelmente não precisaria ser gastado. A gente, em relação à abordagem, dentro daquilo que a gente observa, a gente tenta entender a questão da utilização da tecnologia digital dentro da jornada do cuidado da pessoa. É assim que as pessoas têm trabalhado para poder se aprofundar em relação a isso. E como é que se insere, então, o profissional de saúde dentro desse novo contexto, que é, no fundo, aquilo que a gente teria que colocar aqui? Eu vejo ele como um indivíduo que tem que ter uma multifaceta, deve ter uma série de expertises, uma série de competências, deve estar absolutamente engajado com a organização, com seus desafios, com lealdade e compromisso, deve ter uma capacidade de comunicação presencial para as gerações mais antigas e digital para as gerações mais novas, deve ter, dentro dessa comunicação, uma forma consistente e regular na forma de se apresentar, deve estar mais preparado em relação aos cuidados e principalmente em relação às doenças crônicas, deve conhecer promoção e prevenção, deve ter uma formação bastante consistente em atenção primária, considerando principalmente as questões de ambulatorização, externalização, deshospitalização com cuidado do futuro, que cada vez mais vai acontecer fora dos hospitais. Dentro desse quadro foi que nós criamos a própria Faculdade de Medicina do Einstein. Eu acho que você chegou a falar, Davi, não sei se foi você ou foi o Nassim, e eu acho que a gente tem que, a Nassim falou, a questão técnica do médico é indiscutível. Quer dizer, o médico tem que conhecer aquilo que faz. Quer dizer, não adianta o indivíduo ser um infectologista e não conhecer bem antibiótico. Não adianta o indivíduo ser um oftalmologista e não saber operar uma catarata. Mas, efetivamente, a característica do médico tem que ser ampliada na sua formação. E eu não digo só dentro da questão da própria gestão, é a necessidade da capacidade do aprendizado. Então, hoje, dentro do Einstein, nós temos médicos que são médicos do corpo clínico, onde a gente ali discute determinadas características que são importantes no exercício da prática assistencial. E nós temos médicos que têm função de liderança. Quando a gente começou a olhar muito essa questão de um comportamento de um lado e do outro, a conclusão que a gente chegou é que, cada vez mais, essas competências vão ter que estar agregadas no mesmo perfil. Ou seja, um médico do corpo clínico, para ele entender que ele tem que padronizar a conduta clínica dele, que ele tem que entender que ele vai ser avaliado, que ele tem que entender que ele faz parte de alguém que está sendo mensurado em relação aos seus desfechos. Se ele não entender os atributos de liderança, ele não vai poder exercer a medicina. Então, eu acho que essa fusão de competências, que em um dado momento, que elas forem independentes, na minha visão, cada vez mais elas vão convergir. E foi dentro dessa perspectiva que a gente criou a faculdade do nosso hospital. Nós temos hoje uma mecânica de ensino através do TBL, vocês são mais familiarizados com isso do que até eu. Nós temos hoje uma visão em que a gente deve trabalhar algumas
questões de liderança fortemente. Uma das coisas que a gente usa muito é o debate em cima do AAA, que no fundo é a grande bandeira do Institute for Health Improvement, que coloca o paciente no centro da atenção. A carreira médica, ela está num cenário de transformação. Essa publicação, no fundo, é uma publicação de Harvard, onde a gente vê que cada vez mais as mecânicas remuneratórias serão mecânicas focadas em desfechos e não de produtividade, ou seja, todos nós vamos ser medidos, todos nós vamos ter que agir cada vez com maior transparência, todos nós vamos ter que engajar cada vez mais o paciente, mesmo porque todos os modelos de remuneração serão focados em modelos de remuneração e em valor. E, logicamente, isso traz toda a questão da prática médica, aquilo que é o futuro. Essa é uma publicação do Porter, ainda de 2010, onde ele coloca o paciente em primeiro lugar. A exigência do trabalho em equipe é uma das coisas que eu sempre digo, quer dizer, eu acho que o médico tem um papel de liderança, mas ele não é o único que cuida, ele tem o papel de trazer o paciente, mas a responsabilidade não é só dele, é de um time multiprofissional, daí a necessidade de que cada vez ele assuma um papel de líder. A gente tem que estar acostumado a avaliar a nossa prática e fazer política de feedback no sentido de perceber se de fato estamos entregando aquilo que é melhor para os pacientes e compartilhar sempre os resultados no sentido de criar um banco de dados que possa, no fundo, não só privilegiar aqueles que nós atendemos, mas a sociedade como um todo. E aí sim, aquilo que eu vejo como um grande desafio em relação ao futuro. O envelhecimento. Para o envelhecimento nós vamos precisar de mais recursos. Para ter mais recursos nós vamos querer trabalhar mais não só vai bastar, vai ter que aumentar a carga tributária, mas sobretudo gastar mais adequadamente, e daí justamente a visão respeitosa, logicamente, em relação aos idosos, mas temos que trabalhar e enxergar de maneira frontal. Eu dei uma entrevista no começo do ano, me falando sobre a questão dos idosos, né? E disse que eles tinham que trabalhar mais. Eu lembrei que o Fernando Henrique, quando ele falou daqueles velhinhos aposentados, quer dizer, não tem jeito. Se a gente não estender o tempo de contribuição, se a gente não enxergar de uma maneira um pouco mais responsável isso, não tem como a gente sustentar. É bom lembrar que no passado, os tributos sociais eles eram usados para duas coisas, previdência e saúde. Com a questão do envelhecimento, com a previdência, os tributos já não serviam no sentido de a gente poder financiar a saúde. O doutor Adib imaginou que ele ia criar o CPMF, ia financiar a saúde, lê do engano dele, aquele dinheiro não acabou saindo. No fundo, hoje a saúde sai dos tributos gerais, e se não tiver atividade econômica, de novo, o próprio orçamento da saúde acaba sendo prejudicado. Em relação à apropriação tecnológica, eu acho que a gente precisa de modelos responsáveis, a gente não pode simplesmente incluir a tecnologia, então a gente tem que ter a necessidade de mensurar e, sobretudo, comparar com aquilo que a gente já tem, como é feito em outros países, particularmente na Europa. Quer dizer, saber se aquilo está agregando valor e utilizar de forma racional e sempre dentro de critérios de sustentabilidade. Queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer. Aliás, a Escola Paulista não convida, ela convoca. Muito obrigado. Bom, então nós vamos encerrar essa mesa redonda, que é performance profissional do médico, que os gestores públicos e privados precisam. E abre para discussão? Então, vamos abrir 15 minutos para discussão. Tá bom, 15 minutos para discussão. Então, está aberta a palavra ao público. Uma provocação. Cláudio, por que o setor privado continua tão ineficiente ainda? A gente, quando vê pacientes de consultório privado e todos os ambientes, aqui na escola, cada vez mais, a gente continua a ver um número enorme de exames desnecessários, sacanagem, todo tipo, e dentro de empresas privadas de saúde. Eu não acredito que o serviço privado de saúde, que a gente chama de convênio, consiga ter sinceramente, uma eficiência significativamente maior que o do SUS. São muito mais bem financiados, etc. Mas é extremamente ineficiente ainda. Segundo, eu concordo com você, acho que todos nós concordamos, essa história de precisar de 3 médicos para fazer teleoftalmologia, é mais ou menos como você querer ter uma fábrica que todo mundo é PhD. E não é só o governo, o mundo, etc. Tem coisas que dependem da gente. Quer dizer, é intolerável que um Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina continuem tão corporativistas assim. A segunda parte não é para você apenas, mas a primeira eu sei, qual é a tua visão crítica de por que o sistema privado ainda é tão ruim? Quer dizer, área oftalmológica, você tem uma lesão de mácula, vem com uma fortuna de exame endotelial, né? A gente sabe que mesmo para a córnea não precisa, aqueles exames repetidos desnecessariamente, bababá. Por que está faltando para o sistema privado ser mais eficiente?
Lamento informar, eu vou tomar os 15 minutos. Primeiro, eu acho que existe uma relação no setor privado que é muito ruim, que é o relacionamento com a comunidade médica. Ela é equivocada. O médico é mal remunerado, o médico é mal reconhecido e, logicamente, isso cria uma mecânica de relacionamento da assim chamada medicina vingativa. Paga mal, ele se vinga pedindo exames, fazendo coisas desnecessárias, quer dizer, você não estabelece um vínculo. Isso tem que ser mudado. É uma das prioridades que eu tenho hoje, tanto na operadora quanto nos hospitais. É a criação de um verdadeiro programa de relacionamento médico, dos modos que a gente criou até no Einstein. Não acho que é perfeito, mas lá o médico é avaliado não por aquilo que ele produz no sentido econômico, já foi assim no passado, não naquilo que ele pede, mas sim pela qualidade da prática. Então, o médico tem que ser avaliado por inúmeros fatores e ser recompensado e ser efetivamente bem pago para quem, de fato, exerce uma boa prática. Em segundo lugar, que eu acho que existe uma falta de transparência nesses custos, né? A gente não sabe muito bem. E por que isso? Porque o sistema foi perverso durante muitos anos. Os prestadores de serviços em saúde, Rubinho, ganharam dinheiro através da ciranda financeira. Isso foi herdado de geração para geração e jamais foi distorcido. Os hospitais viraram verdadeiras cadeias de venda de material e de medicamento, e não de prestação de serviços médicos. Então, o que você ganha dinheiro dentro de uma cultura de hospital? É vendendo prótese, vendendo órtese, vendendo remédio, e não pelo desfecho. Então, essa mecânica que a gente herda da ciranda financeira, ainda do passado, ela tem que ser corrigida através de uma mudança desse sistema de pagamento por aquilo que a gente fala de orçamentos fechados, que é como funciona o sistema público. Quer dizer, você tem que administrar. Acontece quando você propõe essa mudança, o pessoal já, vai prejudicar a qualidade. Aliás, falam de uma qualidade que eles não conhecem, que é a qualidade clássica, aquela que vem de Deming, aquela na qual você tem a participação de Don Berwick, os grandes nomes que, no fundo, criaram as plataformas de qualidade, esses gestores hospitalares não conhecem. Nós estamos tentando modificar isso. Por quê? Porque, enquanto a gente não modificar isso, a medicina continua fragmentada, cada um ganhando o seu espaço, o desfecho não é mensurado, a remuneração não é pelo sucesso, e sim pela produtividade financeira, e, logicamente, isso não traz, de maneira alguma, eu acho que um retorno adequado daquilo que a gente poderia fazer. Eu acho que tem um campo importante para ser produzido, mas está chegando num ponto que vai ter que mudar, porque como o recurso não está dando, está subindo na cabeça de todo mundo. E não é o operador, isso que as pessoas não entendem. O debate não. O Bradesco, a Amil, o hospital, não é isso. É o consumidor final. Ele lá embaixo está dizendo o seguinte, eu não suporto mais. É o diretor de recursos humanos das companhias. O benefício seguro-saúde hoje custa 10% em relação à folha de pagamento. Já foi 8%. Para alguns setores de serviços, isso vai a 12%, 13%. Então, não tem como ser sustentável. Então, a pressão é muito grande e vai ter que mudar. Emília, depois a Juliana, faz favor. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e dizer quão foi rica essa discussão. Vendo o doutor Aranha falando de uma situação tão diferente da nossa, né? Porque eu vou dizer que onde você trabalha, os dados que você apresentou, é bem diferente do que nós vemos aqui na cidade grande. Mas eu gostei muito, então, das discussões aí filosóficas e todas essa visão que você tem, Cláudio, do que é a medicina e do seu lado, mas que é muito apropriado para nós. Eu acho que nós, da Escola Médica, temos que ensinar os alunos exatamente a ter essa questão do custo, do que é o custo da caneta do médico. Eu acho isso fundamental. Mas, Davi, nós já conversamos várias vezes em situações diferentes, nós pedindo e você falando, não podemos ajudar, porque nós não temos também o dinheiro. Mas agora, que você está fora do... Qual é a nossa posição? Quer dizer, o que nós podemos, como Escola Paulista de Medicina, considerada federal, quando bem entende, considerada e do federal, dizendo, vocês estão num estado rico, se vire, né? Então, qual é uma saída que nós podemos ter junto ao governo federal? Eu não digo que a saída, mas quais sugestões se pode apresentar ou dizer para nós desta situação ambígua que é estar no estado rico, mas que nós não podemos ter todo o benesse de estar pertencendo a isto porque nós somos federais. Eu vou falar mais meia hora que nem o Cláudio, mas eu acho assim, a primeira coisa, é uma pessoa muito pessoal, mas durante 4 anos e 7 meses que eu fui secretário de Estado, mudaram 6 ministros. Sabe bem, é conta, né?
Eu gosto muito do atual ministro, mas a formação dele é outra. E a recém-função, presidente da Caixa Econômica Federal. O anterior, o Ricardo Barros, que é muito meu amigo, gosto muito, mas ele é engenheiro civil. Quer dizer, indo para trás, você vai ver que ministro da Saúde tem porão. Então, bem, o que eu acho hoje que tem que ser um ministro? Ele tem que ter história, ele tem que ser da área da saúde e tem que ter sensibilidade. Porque decidir entre o certo e o errado, qualquer um decide. O problema é decidir entre o certo e o certo. E é assim que o gestor público se apropria de grandes problemas. Escuta, eu não vou ajudar o Hospital São Paulo? Como é que eu vou lidar com a Santa Casa de São Paulo? E o Santa Marcelina, que atende 10 vezes mais que a Santa Casa de São Paulo e recebe 4 vezes menos? São essas decisões. Eu falei para o Nassimi já e para o Medina também que eu acho que o Hospital São Paulo precisa de uma identificação definitiva. Porque senão vai ficar esse jogo. Não recebe verba por ser um hospital universitário, não recebe verba porque faz parte de um Estado rico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E entendendo que o Hospital São Paulo é absolutamente vital para o atendimento não só da população de São Paulo, do Brasil. Eu não estou falando em demanda, eu estou falando em qualidade. Então, quando você perde um eixo de qualidade como o Hospital São Paulo, e é o que está acontecendo, é um desastre para a sociedade. Agora, o que eu vejo também no Hospital São Paulo? Nós estamos discutindo anteontem se foi bom para a Escola Paulista de Medicina ou não fazer parte da universidade. Né? Eu sei que eu estou mexendo em feridas antigas, mas eu acho, você me provocou. Né? Você me provocou, então, eu acho que são coisas que precisam ser discutidas. Eu não tenho opinião final se é ou não é. O meu compromisso, que eu acho, com o futuro, tem que se dar um jeito. Isto aqui é muito importante, essa escola é muito grande, essa universidade é fundamental e não pode ficar pedindo esmola à porta de governo. Ao mesmo tempo, ela tem que progredir, muito em cima do que o Cláudio falou, eu concordo. Nós temos que mudar tudo, a relação de financiamento, custo, essa coisa de pagar por produção, você cai na armadilha do desperdício. Então, eu vou contar só um último exemplo, Cláudio, que é muito interessante. As indústrias, quando você vira secretário, todas as indústrias te procuram. E é duro para nós, porque você ser visto um indivíduo que quer progredir, mas não sucumbir. Então, para conversar com a indústria é difícil. Com transparência. Então, muitas indústrias vieram falar comigo, eu falei, o desafio de vocês não é a primeira reunião, é a segunda. Eu vou dizer o que eu quero de vocês. Sabe quantas votaram? Uma. Voltou uma, eu vou falar até o nome, porque é muito interessante. A Johnson voltou. E o desafio que eu dei à Johnson é que eles me informassem por que das filas em órtese e prótese, que é de extremo interesse da empresa. Eles voltaram depois de 1 ano e me trouxeram uma resposta que eu fiquei estarrecido. Enquanto a média mundial da segunda prótese, por insucesso da primeira, é 3%, no estado de São Paulo é 25%. Falei, o quê? É 25%. Aí nós fomos ver um dos principais. O primeiro motivo é por inadequação técnica de quem operou. O segundo é infecção. Bom, isto culminou com um projeto que nós queríamos fazer em 6 hospitais, inclusive o Hospital de Diadema, que é a SPDM, por conta que é um modelo novo. Você tem que licitar a prótese, mas junto com um programa educativo. Tem isso no Estado. Então, nós demos um jeito de baratear a prótese, o mínimo possível, e acoplar o programa de educação que está sendo feito no IoT, que é treinar profissionais a fazer prótese, começamos pelo joelho. Mas quando você se depara com isso, você fala, e o resto? Como é que está? Então, eu acho que nós temos muitos desafios pela frente. E passa por algo que está chegando, que é uma eleição. Nós temos uma eleição em múltiplos níveis, de deputado estadual a presidente, que decide o futuro do país. Então, de cima para baixo. Hoje, eu não tenho a menor dúvida
que esse secretário, um outro dado interessante, Emília, veio no programa do governo qualificar o gestor público. Veio uma sugestão para mim. Falei, bacana, eu tentei fazer isso. Eu tentei qualificar o gestor, o secretário municipal. Aí me falaram, faz um curso bem rápido. Falei, por quê? 50% dos gestores municipais são exonerados ou se demitem em 6 meses. E quem é o gestor municipal de uma cidade com menos de 30 mil habitantes? Você acha que é alguém que tem preparo? Agora, esse indivíduo vai demandar despesa de um sistema complexo que é o SUS. E entender o SUS, nós estamos nisso há muitos anos. É difícil. Então, eu acho que a Universidade, a Unifesp e o Hospital São Paulo, eles precisam evoluir, e não se faz isso sem uma grande discussão política. Lá para trás, eu via, eu como secretário, vocês são muito meus amigos, né? A gente torce muito para que tudo dê certo e quer ajudar. Mas eu vi que a participação política era uma participação política quase incipiente em cima das demandas nacionais. Juliana, por favor. Na pergunta, eu só quero ressaltar e sublinhar uma colocação do Lutemberg sobre a convergência. E o que é? É a junção dos conhecimentos da física, da química, da engenharia, né? Está lá um dos seus slides. E isso é um ponto que já vimos fazendo aqui na Unifesp desde 2005, quando começamos a interface da Escola Paulista de Medicina com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. E quando coincide isso, quando a Unifesp montou seu campus em São José dos Campos, que é, naturalmente, no Estado e no país, um sítio de alta tecnologia tradicional. E essa convergência, né, dessas linhas de conhecimento é o compromisso que a Unifesp continua tendo, especialmente quando você converge lá em São José, no Parque Tecnológico, com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o professor Halpe. Então, este é um movimento que a Unifesp está fazendo, que eu tenho o prazer de estar envolvido nisso há muito tempo, e é o compromisso das cadeiras, das disciplinas básicas com a operação e o funcionamento. E a Unifesp tem uma outra vantagem de confluência que está entrando agora. Surgiu um artigo que saiu no Lancet há 2 semanas, em que você tem a confluência das ciências humanas dentro desse seu... Então, é interessante esse aspecto. É aí que está o futuro, porque eu relembro um outro artigo que saiu na Nature sobre a quantidade incrível de ensaios clínicos que estão sendo feitos com os anticorpos monoclonais no tratamento do câncer. Quer dizer, tentativa e erro em cima de um investimento complicado, do qual você conhece muito pouco da química e das rotas. Então, na realidade, quer dizer, não é só a administração do que está aí, mas a administração do que deve vir. E como se vai buscar este conhecimento? Esta é o que eu gostaria de... Essa é a minha ponderação. Obrigado, Juliana. Professora Helena Nader. Então, uma breve questão. Eu queria agradecer a todos. Marcelo, foi fantástico aqueles teus slides, adorei os números, muito relevante. Acho que, inclusive, a gente deveria usar aquilo em todas as aulas do 1º ao 6º ano. Está atualizado, e se o estudante ainda acha que fazer medicina neste país é alguma coisa para diletantismo, ele talvez pense melhor e acabe mudando de profissão. Não que eu ache que ele deva fazer isso, mas ele tem que ter essa consciência social. Uma coisa que me preocupa, nós discutimos aqui esses vários dias, a tecnologia chegou, ela é fantástica, né? Todo mundo sempre fala da indústria 4.0, mas é a medicina 4.0.
É isso que nós estamos vivendo. No entanto, neste país, eu acho que a gente vai ter que fazer um alerta, e as universidades públicas, em especial esta, a USP, a Unesp, a Unicamp, as públicas paulistas, na área da saúde, vão ter que ter uma atitude rápida, porque não podemos negar as 250 escolas de medicina, que não tem hospital, que vão formar não 120 médicos por ano, como a gente forma aqui, mas 400 por semestre, 800 por ano, em algumas delas. E esse profissional vai chegar no mercado, nesse mercado da indústria, da medicina 4.0 e dos programas de saúde privados. Como é que a gente vai fazer a seleção? Acho que faltou nessa nossa discussão, de verdade. Eu não sou médica por opção, todo mundo sabe disso. Então, eu quero saber quando que, de fato, a medicina vai ter coragem de fazer o exame de ordem, um exame de mínimo de qualificação, porque nós temos um problema, vai acontecer, ou talvez não esteja aqui mais para ver isso acontecendo, mas essa enxurrada de médicos que vão estar fazendo erros médicos, que vão estar onerando o SUS e a tua iniciativa privada. Então, eu acho que cabe a nós, aqueles que têm a qualidade, fazer essa discussão e tem que ser rápido. Obrigada. Eu vou passar para o Davi, também vou emendar uma pergunta para o Davi, que é em relação ao conceito de prontuário médico eletrônico, que nós estamos trabalhando nos últimos 20 anos, e todo mundo imagina, eu preciso ter um cartão SUS, e agora eu imagino que nós vamos transformar o cartão SUS em celular SUS, mas o Davi pode comentar isso. Eu presenciei a discussão a respeito de, quando estava discutindo a formatação dessas faculdades que foram lançadas. Isso foi discutido no Conselho Nacional de Secretários de Estado. E eu levantei a mão para não estou entendendo. Como é que vocês vão fazer tantas faculdades de medicina? Cadê a docência? Quem me respondeu, que foi o Dr. Mozart, ele falou, Davi, você não está entendendo. O que nós pretendemos com as faculdades de medicina e com docência é diferente daquilo que você imagina. Nós temos um pleito de atender um partido em cima de um programa de governo. Então, a história foi essa. E é só olhar onde estão essas novas faculdades de medicina. Não é possível ter faculdade de medicina em algumas cidades. Por exemplo, Guarujá. Não, mas tem uma rede de saúde. Aonde que tem rede de saúde? Cubatão. Mal e mal nós estamos conseguindo abrir o hospital em Cubatão. Então, como é que você forma as pessoas? E pode desenhar. Agora, o que aconteceu de pior, além disso? Com quem ficou essas faculdades de medicina? Com as grandes universidades privadas. Que eu não tenho nada contra, mas tem que brincar direito. Não é? Então, não vale você arrecadar mensalidade e matrícula do 1º ao 4º ano, e a partir dos estágios onerosos, que são hospitalares ou ambulatoriais, você contratualiza com o município, com o Estado. É isso que está acontecendo. Então, vê bem, o que ocorre? Na hora que você vai precisar do hospital, ninguém vai construir o hospital. Eles vão usar aquilo que está disponibilizado pela rede pública, a custo zero. Então, comigo, a conversa foi dificílima, porque existe uma lei de repasse, pelo menos para financiar aquilo que eu sou absolutamente contra. Né? Esse aumento das escolas de medicina é algo inaceitável, inapropriado. Esqueça. Bom, mas e a partir daí? Se eu não estou enganado, houve uma disputa agora para o Conselho Regional de Medicina. E as chapas que advogavam pró esse exame perderam a eleição. Ou eu estou enganado? Estou enganado? Fala do prontuário. O prontuário eletrônico é muito bacana, né? As pessoas pensam que é fácil. Convence o coleguinha médico a usar o computador para vocês verem o que acontece. É difícil, isso tem que ser ultrapassado. Não é? E nós estamos tentando implantar prontuário eletrônico. O cartão de identificação está tão atrasado que nós vamos só... o próximo momento é trabalhar em nuvem, é outro papo.
Não é? Temos que fazer. Tem que haver uma identificação do usuário e juntando a gestão privada e pública. O indivíduo tem que ter um prontuário, provavelmente eletrônico, que é o antigo cartão SUS. E o indivíduo é proprietário desse prontuário. Ele vai, dá a senha, o médico entra na nuvem, vê o que ele tomou e já sai com a receita pronta, que, na minha opinião, não cabe ao Estado fazer logística, distribuição de medicamento. Você vai ter que fazer um novo movimento, é o que o Paulo Cláudio está falando, as PPPs que nós fizemos, PDP, etc. Uma coisa curiosa, eu antes de sair de secretário, eu inaugurei 2 hospitais, eu adoro inaugurar hospital, mas um em Sorocaba, que é SPDM, e o outro que é São José dos Campos, que Bata Cinza é SPDM. Vocês vão lá conhecer os hospitais, vocês falam, não é possível que isso exista. Espetacular. Com tudo que há de mais moderno em tecnologia, em controle, é possível fazer direito. Tem que ser inteligente ao ponto e não ter aquela pressão que dinheiro privado é dinheiro ruim. Dinheiro privado que dá recibo é tão bom como qualquer outro dinheiro. Deixa para o Nassim me complementar sobre o exame de ordem, porque ele viveu todo esse programa e ele causa... O Rubinho sempre um provocador. Mas, assim, é que a gente que vive o sistema e vive intensamente, esse fenômeno das escolas médicas talvez seja a maior tragédia da medicina nacional. Seguramente nós estamos colocando, não é que iremos colocar, já que somos o primeiro colocado em escolas médicas no mundo. A gente perdia para a China, mas já empatamos e passamos. São 343, se eu me falha a memória, aí, de escolas médicas abertas, sem a menor condição técnica, estrutural e de ensino prático. Zero. Não tem docência, não tem... Bom, o que acontece? Que já está acontecendo. Havia uma carência muito grande aqui na região metropolitana, por exemplo, com essas aberturas também desse modelo de AMA, UPA, esse pronto atendimento, que é uma medicina de baixa qualificação, é uma medicina muito pobre em todos os sentidos. Então, havia a dificuldade, porque isso se ampliou muito, de conseguir médico. Hoje sobra. Já está havendo subemprego. E o médico que é contratado, que vai para a porta da emergência, ou que vai para a porta da UPA, da AMA, ou que vai para a unidade básica de saúde, é o de pior formação, porque isso não é valorizado, a atenção básica. Então, ele já está sobrando o médico e o subemprego já é evidente. E esse médico, o Cláudio chamou de uma medicina vingativa. Tem a medicina também defensiva, que é a mesma coisa da vingativa, só que com ânimos diferentes. Porque esse indivíduo mal formado, ele vai ficar 40, 50 anos dentro do sistema, causando morbimortalidade, aumentando a morbimortalidade e aumentando o custo, porque ele não sabe o que tem que fazer, ele não tem capacidade cognitiva para saber o que é grave e o que não é grave. Ele não tem capacidade cognitiva para desenvolver, fazer crítica, para ter resolução de problemas complexos, que é o que se exige no médico. Essas aptidões todas, nós estamos falando de um indivíduo mal formado, que não tem residência e que chega na frente do doente, então ele pede o possível e o impossível, porque assim é uma maneira dele agradar o doente, não cria conflitos com aquele doente, não cria conflitos com o gestor, aquele empreguinho dele é um empreguinho que é o máximo que ele vai conseguir fazer, então está bom, e isto vai onerando o sistema. Então, a grande tragédia nacional, numa política absolutamente inconsequente, foi esta, em nome de uma falta de médicos, que com toda essa tecnologia, telemedicina, o diabo, vai sobrar médico na praça, vai sobrar